Shalom aos queridos irmãos que estão acompanhando a nossa página, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós vamos iniciar mais uma live hoje com o nosso querido e amado irmão Moregleidson Ferreira. Nós vamos tratar hoje de um assunto muito importante, agradecemos aos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos tratar de um assunto de extrema importância, na verdade, que é sobre os livros proféticos, né? A importância de se conhecer os livros proféticos. E sempre quando a gente traz esse tipo de assunto, a gente traça, né, um tema que não é muito explorado, na verdade, dentro do judaísmo messiânico, dentro do judaísmo nazareno. Estamos já assinando para os nossos queridos irmãos, aguardando a entrada do nosso irmão Moregleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo. Nós estamos, inclusive, no meio, né, aliás, no início da celebração da festa de Sukkot. Estamos já com o nosso querido irmão Moregleidson para a participação da nossa live, que acontece todos os domingos a partir das 10 horas. Então, o Moregleidson conosco já vai entrar. E também já desejando a todos aqueles que estão celebrando o Sukkot uma excelente celebração, né? Hag Sameach Sukkot. Moregleidson, Shalom, Boker Tov, bom Shalom, tudo dia. bom? Tudo bom? Como é que estão as coisas? Tá bem, hoje o tempo tá friozinho, tá? Uhum, Apesar do calor que nós tivemos aqui nos últimos dias, que foi terrível. De uhum. sexta para sábado foi terrível aqui. Imagina, imagina. Fez mais calor aqui do que aqui, aí do que aqui, inclusive, viu? Por Verdade. incrível que pareça. Como estão as coisas? Como é que está a celebração do Sukkot aí na sua congregação, na Beit Netzer Efraim? Estamos celebrando com bastante alegria, né? E participando. É uma Uhum. honra, né? Cada vez que nós participamos de uma festa, na realidade, o mal ele luta contra para que a gente não possa realizar as festas de Adonai de Sebaot. É verdade. E, e para nós sempre é uma honra em servi-lo, né? Deixa eu colocar aqui. Inclusive para os irmãos que não sabem, Israel já vai para a terceira semana de lockdown e as festas, no caso Yom Kippur e agora Sukkot, foram impedidas de serem realizadas em Israel. Isso para mim, na verdade, é uma jogada maligna, satânica, inclusive. É óbvio, não há outra explicação. Tudo em nome, não é, de uma suposta proteção. Nós sabemos que isso é algo arquetipado, já manejado, manipulado, mas infelizmente as pessoas elas estão crentes de que isso é para o bem comum, né? Isso é a nova ordem mundial, né? Aí vem as vacinas, aí as pessoas elas vão se deixar levar por certos pontos aí que realmente a gente sabe que nesses 10 anos, na verdade, que eu venho estudando sobre isso, o mundo realmente não é aquilo que contaram, que falaram para você. Então essa é a parte negativa, infelizmente não houve celebração de Yom Kippur lá, inclusive junto ao templo, e as celebrações de Sukkot ficaram aí totalmente enfraquecidas, né, lá em Israel. Eles estão lá, pasmem, tá, amor Gleidson? As pessoas estão sendo proibidas de andar um determinado perímetro lá. As pessoas estão dentro de casa, a polícia está lá verificando as ruas de Israel. Então, principalmente de Jerusalém, todas as cidades na Haifa, Tel Aviv e assim por as principais cidades, a gente lamenta realmente. Meu querido e amado irmão, o nosso tema hoje, como foi anunciado, é a importância de se estudar os livros proféticos, não é? Então a gente vai iniciar com o Moré Gleidson, dizendo que você pode acompanhar o trabalho também, todos os vídeos que estão sendo editados aqui, sendo compilados aqui na página Fábio73book, você pode também acompanhar na página judaísmo, _nazareno, _sp, aqui no Instagram. E, inclusive, todos esses vídeos estão indo lá para o YouTube, não estão no meu canal do YouTube, estão no canal do YouTube do Judaísmo Nazareno, do nosso irmão Gleidson Ferreira. É isso, meu irmão? Falei certo?
Isso, tá. Às vezes a gente demora uns 3 dias, né? Porque é muita coisa. Aí a Normal, gente claro. bate o vídeo, extrai do Instagram e aí colocamos depois no YouTube. Toda semana vai estar lá. Tipo, Uhum, hoje, se der, eu coloco hoje, né? É uhum. porque também depende de local, internet, para baixar. Quando eu estou em casa, a internet é excelente. Agora, quando eu estou fora, aí é outra coisa, entendeu? Por isso que se Uhum. demora um pouco. Bom, como nós podemos iniciar esse assunto, Moura Gleidson, sobre a importância de se estudar os livros proféticos? Como você vê, na Bem, verdade, esse ponto que também não é muito explorado dentro do judaísmo normativo, não, né? Vamos lá. O que você pode falar para nós sobre isso? Muito obrigado, meu querido, que o Eterno te abençoe mais uma vez. amém. Uma coisa que nós aqui da comunidade sempre vamos priorizar é o ensino didático das escrituras. Isso tem que existir. Isso não se baseie-se através de versículos. Não se simpatize com as escrituras. Viva as escrituras. Amém. Então, se você quer fazer parte do povo de Israel, você tem que conhecer o nosso povo. Eu nunca vi alguém que diz assim: eu quero ser enxertado, eu quero estar unido ao povo de Israel e não conhece as escrituras. Ou seja, tem pessoas que, na realidade, o verdadeiro israelita ele tem que conhecer a cultura, tem que conhecer o nosso povo de uma forma dinâmica, né? Então, existe muita gente que acha que servir ao Eterno é simplesmente se basear por meio de versículos, por meio de, eu me simpatizei com aquilo, então eu gostei, eu vou virar judeu agora. Não é isso. Se obedecer ao Eterno, você tem que mergulhar nas Escrituras. E o brasileiro, ele é preguiçoso. A maioria, 97% dos brasileiros não leem, tá? Então, o que que nós vamos falar aqui hoje sobre os profetas? Nós temos aqui uma situação de legado, tá? O que que é um legado? Um legado é aquilo que se passa para o seu discípulo ou para o estudante, o líder responsável passa, que tem em essência as escrituras. Isso se dá em ambas as partes, ou qualquer outra coisa, professores, acadêmicos. Então, o legado ele continua. E esse legado ele tem que existir na comunidade. Ele tem que passar para o aluno, para os discípulos, para aqueles que querem servir o Eterno. E em Israel, o Eterno, só para nós deixarmos bem claro, que aí a gente vai entrar mais adentro, o Eterno levantou Moisés, aí o Eterno levantou Yehoshua, aí o Eterno, depois da morte dos dois, houve uma geração nova. E lá nas Escrituras é específico em dizer que aquela geração não conhecia os feitos de Adonai. Então, e o que que isso nos mostra? Preocupação. Porque uma geração não conhecia, que surgiu logo após a morte de Yehoshua, que é Josué. Então, isso nos preocupa. E essa preocupação existiu, tá? E aí nós temos ali o primeiro profeta a ser levantado, que foi Shemuel. Exato. Shemuel, que é Samuel, Exatamente. ele foi levantado e ele ungiu um rei chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Não havia reis, pessoal. Não havia líderes, como Moshe Rabbeinu, como Yehoshua. É lógico que antes disso, o Eterno, antes de Samuel vir, deixei de destacar isso, o Eterno Uhum. levantou um juiz, ele levantou um juiz. Por isso que temos o livro de Juízes. Os juízes morreram, o juiz morreu. O Eterno levantou um Salvador. Aí depois, isso tudo no livro de Juízes.
Aí depois o Eterno, Juízes, não, isso no livro de Yehoshua. Não, Juízes, ali está no comecinho, Juízes. Uhum, uhum. O Eterno Juiz vem antes. levantou isso. Aí o Eterno levantou um Salvador para livrar o Israel, que estava cativo. Uhum, E o outro detalhe interessante, para que deixe redonda a situação, é que uhum, o povo de Israel esqueceu tudo os feitos de Adonai. E o Eterno já tinha dito através de Moshe e Yehoshua, já tinha dito que é para expulsar o Kenani, o Iti, o Evuzi, aqueles povos que estavam morando na terra prometida, né? Eles tinham que expulsar. Só que essa geração que não conhecia os feitos de Adonai, o que aconteceu? Eles deixaram eles lá. Só que, com o tempo, geração vindo após geração, geração vindo após geração, aquele povo se tornou forte e acabou escravizando Israel novamente. Aí está o motivo do Eterno levantar um Salvador e um uhum, libertador, uhum. ok? O povo começou a ficar perturbado e disse: "Olha, nós queremos um rei." Aí eles foram lá e ungiram um rei. Quem ungiu foi o homem. O homem que ungiu o rei, que foi Saul. Não foi o Eterno que levantou ele. Mas o Eterno já tinha dito, dado instruções, que o rei ele tem que ler a Torá todos os dias. Ele não pode ter muitas mulheres. Ele não pode ter muitas riquezas, nem muitos cavalos. O Eterno já tinha dito isso. Mas o povo foi lá e elegeu Saul. Não foi o Eterno que elegeu. Aí Samuel foi lá e ungiu Saul, tá? Foi lá e ungiu. Samuel é um dos primeiros profetas da Bíblia, que ali deu continuada a reis de Israel. E houve milhares de reis em Israel. 90% dos reis de Israel, até Yeshua, né? Chegou em Yeshua e já estava uma aberração só. Colocaram Nirode como rei, um gentil. E não pode, tem que vir descendente da, Claro, da tribo de Davi, Davi. né? Tem que vir da tribo de Davi, porque o Eterno já tinha dito, olha, só virá rei da tribo de Davi. Só que houve divisões, rei de Judá, rei de Jerusalém, rei de Israel. Quando estava o rei de Israel, é uma coisa. Agora veio rei de Israel, o rei de Judá e rei de Israel. As Perdão. 10 tribos ficavam com o rei de Israel. As 2 tribos ficavam com o rei de Judá, que é Jehudá e Benjamim. Tá. Isso passou-se milhares, e com isso veio os profetas. De acordo com alguns historiadores, Samuel foi o pai dos profetas, tá? Foi ele que constituiu a dinastia de rei. Ou seja, ele deu continuidade para ungir. Quem que ungia os reis? Profetas. Né? Não existe, olha, o pastor é ungido. Não existe isso, gente. Só se ungia sacerdote e rei, mais ninguém. Não existe pastor. Oh, meu pastor é ungido. Isso é mentira, pessoal. Essas são as pequenas Não aberrações que nós vemos no cristianismo, obviamente, né? Não querem até cumprir, não querem reconhecer a Torá ou o Tanar, mas prevalecem de pequenas atitudes que foram consagradas lá atrás, das quais eles mesmos não reconhecem. Por isso, só um parênteses, tá? Muito obrigado. Não, tranquilo, é verdade, é verdade. Então, não existe ungido, existe aquela pessoa que está doente, chame os líderes, os anciões, vão lá, Claro. unge com óleo e a oração curará o doente. Está escrito, Uhum, isso é claro. bíblico. Nós temos que fazer isso, né? Agora, ungir pastor, ungir bispo, ungir apóstolo, gente, cai fora. Isso não existe. Então, e aí veio, Samuel morreu. Samuel morreu. E uma das coisas interessantes que aqui, ó, eu vou ler para vocês, a importância, eu sei que esse assunto é bastante extenso,
Depois nós temos que falar sobre os essênios, sobre os elotes, né? Que eram da época de Yeshua, antes de Yeshua. Também não vai dar tempo de falar aqui, mas a gente vai dar uma pincelada, né? Como diz aí. Então, vejam só. Não se voltem para os médios de espíritos ou para os feiticeiros. Não os procurem para se macularem com eles. Eu sou Adonai Elohim de vocês. Se o Eterno está proibindo, é porque você tem acesso. Você pode conversar com pessoas que já morreram, tá? Se o Eterno está proibindo, é porque você pode ter acesso. Porém, isso é errado. Não pode. Esse é o motivo de nós termos muitos judeus, isso é um dado, de acordo com muitos rabinos que falam sobre isso, eu mesmo acompanho isso. Existem sinagogas, só para você ter uma ideia, que elas são construídas do lado de centro espírita. Pasme, isso é verdade. Elas são construídas do lado de centro espírita. E judeus religiosos e não religiosos vão lá consultar os espíritos. Aí você, que é isso, Gleitos? É verdade. Você pode ver isso. Os rabinos que não temem a verdade, que não se escondem, eles falam abertamente. Eles falam abertamente, né? E aí o Eterno proibiu. Aí nós temos um caso em que, veja, por que o rei ele tem que lhe atorar? Porque se ele passar aqui, ele vai dizer, poxa, eu não posso consultar o espírito. Eu não posso consultar os espíritos. Aí o que aconteceu? Saul morreu, ou Samuel morreu. E Samuel morreu, e Saul tentando, sei lá o que ele estava procurando, porque o Eterno falou, não consultem os mortos. Aí ele foi lá, consultou uma feiticeira. A própria feiticeira, vamos lá, eu vou chegar nos profetas. A própria feiticeira falou assim, olha, o teu povo nos queima, nos mata, porque está escrito na tua Torá, em outras palavras, tá? Que eu estou falando aqui, que nós somos mortos, porque não pode haver feitiçaria no meio do teu povo, e você vem me procurar. Aí Saul, não, é porque eu quero conversar com Samuel, eu estou com saudade dele. E ele tinha um carinho muito grande com Samuel, tanto é que Samuel, ele se apegava muito fácil ao exterior, a ser profeta. Gente, uma outra coisa, a pessoa ser profeta, isso não quer dizer que ele não é. Apresentando algumas falhas aqui na tua internet, viu, meu querido? Como se diz, do lado de... o interior. Ou seja, ele se simpatizava muito com o exterior. E aí o Eterno repreendeu ele, o Eterno olha o exterior. E aí ele tinha um carinho muito grande para com o profeta. Aí a mulher falou assim, quem que você quer que eu busque dos mortos? Aí ele falou Samuel. E Samuel veio. Só que Samuel, ele servia a Adonai. E aí ele ouviu uma coisa que ele caçou, por isso que eu falo, gente, não vai. Você vai colher. E aí o que aconteceu? Samuel falou assim, ó, amanhã, em tal horário, você vai estar aqui comigo. E ele morreu e ele foi para lá. Aí veio os outros profetas. Diz em 2 Reis, capítulo 2, capítulo 4, 31, por diversas vezes vemos a expressão filho dos profetas. A gente ouve muito isso nas escrituras, porque havia
uma academia. Então, como eu falei que o povo de Israel perderam os costumes, perderam as tradições, esses profetas eram levantados pelo Eterno. Uma coisa interessante é que o Eterno nunca disse: olha, Moisés, abra uma escola do lado de profetas. Tá, Moisés? Abra. O Eterno nunca falou isso. Mas nós sabemos que havia os sumos sacerdotes, os sacerdotes e os Iviim, que são os levitas, que eles buscavam a espiritualidade elevada. E esses profetas deram continuidade a isso, que era Naviim, né? Neviim, que é os profetas. Nevin, exato. E eles estudavam. Qual era o objetivo? Mostra que essas escolas de profeta possuíam uma estrutura física também. Era uma escola, gente. Eles construíram isso. A escola de profeta estava sob a supervisão de alguém. E desses que era Eliahu. Eliahu, ele era o líder dos profetas. Nós temos os 450 profetas de Israel. Assim como havia profetas do Eterno, também havia profetas do mal. Tá? E o profeta designado, geralmente, ele levava a notícia ao rei de Israel. Geralmente era uma notícia ruim. O rei olhava e falava assim: sua vinda é de paz ou de guerra? Se ele falasse era de guerra, meu amigo, prepare-se que a casa vai cair. Por quê? Porque o povo de Israel sempre fez o que é errado. Por isso que eu falo, gente, presta atenção. Vou dar uma pausa para o Morel também comentar a respeito disso. Por isso eu falo, gente, a história inteira do povo de Israel, 90% do povo de Israel pecou. 90%. Os 10% são os que se elevaram, são os que realmente obedeceram, que se destacaram, que não se vendem. Aí você olha para o século XXI, aí deixa eu colocar aqui, Rabino fulano. O Rabino, ele é erudito, sábio, só fala da literatura judaica. Rabino fulano. Aí fica Rabino no YouTube, Rabino não sei o quê, Beit não sei o quê, sinagoga não sei o quê, fica lá. Rabino, gente, não se simpatize com isso. Não se simpatize com o Rabino que tem a forma de erudito. Não fique se lançando a isso. Não estou dizendo que não exista. Mas a maioria do povo de Israel está corrompido. A maioria, rabinos, judeus, se vendem. Eu fui numa sinagoga, um evento que teve, eu não vou falar o nome, porque senão o negócio fica feio. Eu não vou falar, mas é sinagoga de judeu mesmo, tradicional. Aí lá nós tínhamos o dono do Banco Safra, o dono das Casas Bahia, na época ele estava vivo, Samuel Blaustein. Nós tínhamos o Silvio Santos, nós tínhamos o representante da Globo, nós tínhamos um monte de gente, governadores. Nós tínhamos um monte de gente. E na celebração, você não vê o Rabino falar um pingo sequer de pecado. Aí eu falo, mas rapaz, eu fiquei me comendo por dentro, fiquei, gente, se você é do povo de Israel, o infeliz, essa é a realidade, você tem que falar do pecado para essas pessoas criarem vergonha na cara. Mas não vai falar por quê? Porque lá eles estão sustentando a sinagoga, senão fulano não dá o dízimo dele, de 100 milhões. Essa é a realidade. Senão ele vai fechar a universidade que ele está sustentando. Então não fala. Então, o que nós concluímos com isso?
que a maioria do povo de Israel está corrompido. E quando o Eterno levanta pessoas que repreenda, que fala, que exorta, ele está levantando e vai levantar pessoas sérias, que não serão profetas, possa ser que exista ainda como era, não sei, mas serão pessoas sérias que irão reprovar essa manifestação de erros e de iniquidade que está acontecendo no meio do povo judeu. Tá? Muito bem. Hoje nós estamos com o Morag Leidson Ferreira novamente, da Beit Netzer Ephraim, lá de São Paulo, com o tema A Importância do Estudo dos Livros Proféticos. Então, tudo que ele comentou em relação a a revisão desse cenário do que é a escola profética dentro de Israel, do que era, na verdade, né, e daquilo que não é mais, né? Mas sabemos que o Eterno usa ainda muitas pessoas dentro do cristianismo, inclusive dentro do judaísmo normativo, inclusive, para dar e passar os seus recados. Eu creio piamente, independente do judeu crer ou não em Yeshua, o Eterno repouse sobre ele verdadeiramente a sua shalom, o seu espírito, para passar mensagens, recados. Eu cansei de ver isso, inclusive. Enfim, o que nós precisamos ter ideia é de que o que o Morag Leidson comentou, essa institucionalidade, ela prevalece muito no meio judaico. Então, realmente, hoje não se vê sobre, ou não se ouve sobre Teshuvah. Até nos programas judaicos que eu acompanho, inclusive nos programas do YouTube, sendo eles de Israel ou aqui em São Paulo, né, programas diretos do Rio de Janeiro, de São Paulo, não se fala realmente sobre arrependimento de pecado, sobre se fazer teshuvah. E quando se fala, menciona-se apenas. Então, o pecado dentro da comunidade judaica ele é muito relativo. Por quê? Porque o sistema judaico, o judeu, ele já se misturou, ele já se sincretizou com este ecumenismo, inclusive, que faz parte da nova ordem mundial. Este é o ponto. Então, quando eu disse, e essa semana eu fiz uma live, inclusive, e falei para as pessoas terem muitíssimo cuidado com mensagens de rabinos antimissionários, inclusive, que estão em Israel, que transmitem seus programas de lá, ou perdão, do Brasil, que os irmãos tomem muitíssimo cuidado, porque muitos evangélicos estão bebendo desta fonte. E estão apostatando e negando a Mashiach e Yeshua. Aí que está o ponto. Então, se você tem, na verdade, faz a teshuvah, você tem a real condição de que nós devemos seguir as doutrinas de nossos pais, Avraham, Isaac e Jacob, e você tem o testemunho de Yeshua, por que você vai lá 80% beber de uma fonte, de uma pessoa que não crê em Yeshua, irmãos? E muito pelo contrário, faz programas, inclusive, contra Yeshua. Isso é fato. Perdão, isso é fato, irmãos. O problema é que as pessoas elas estão se surpreendendo, né? Elas estão se deleitando, né? Ensinamentos que são fantásticos, são excelentes ensinamentos, mas não tem a pedra angular. Este é o ponto, que é Yeshua. E por isso tantas igrejas evangélicas estão sendo mal influenciadas, muitos pastores estão pendendo para ter uma techuvá sem Yeshua. Então, se estudar, voltando para a parte dos livros proféticos, se estudar os livros proféticos é estudar verdadeiramente a história de Israel. Quando você estuda Ezequiel, Daniel, e depois você vai para os livros proféticos da Brit Hadashah, escritos por judeus, não é? 2 Tessalonicenses, Matitiarro, o próprio livro de Guiliana, o próprio livro de Apocalipse. O que nós temos, irmãos? Bases fundamentadas sobre as coisas do fim, do que estão já acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Mas muitos dos nossos irmãos judeus estão vivendo, como eu costumo dizer, em Alice no País das Maravilhas. Eles maqueiam a situação. E vão falar do quê? Torá, Baruch Hashem. Falam muito, inclusive, até de Kabbalah. Falam muito dos sábios. Mas eles deixam de mostrar para os próprios judeus que não creem em Yeshua, os judeus, eu costumo chamar os judeus normativos, sejam de quaisquer vertentes,
sobre o final dos tempos, das coisas que estão acontecendo. Alguns fazem isso, não estamos generalizando. Mas não é o foco, quando deveria ser o foco. E segundo ponto, antes de passar agora também para o Moré Gleidson. Você que faz techuvá, se você não estiver lendo, se você não ler, você não vai conseguir realizar uma techuvá com base sólida. Porque ninguém está falando que faça um dia, não é isso. Mas a leitura deve ser constante. Agora, se você diz, estou em techuvá, mas eu não gosto muito de ler, desculpe, irmãos, isso não é techuvá. Leitura, conhecimento, quero dizer, prática da Torá. Oração, tefilot. E uma coisa que as pessoas se esquecem, as pessoas mencionam isso dentro do jejum. Pouco, pouco se fala sobre isso. Então as pessoas querem o quê? Vídeos no YouTube. Isso elas querem. Esse é o ponto. As pessoas querem vídeos, querem conhecimento. Conhecimento para que elas possam, de vez em quando ou de vez em nunca, produzir alguns textos, colocar nas redes sociais e observar que tipo de valorização os textos que elas estão colocando trazem para a vida delas. Só um momentinho. Tá, o meu. Nós não trabalhamos com as perguntas aqui dos irmãos, porque a gente fala para os irmãos colocarem as perguntas no direct. Eu vou trazer excepcionalmente aqui uma pergunta do meu amado irmão Alexandre Almeida, Moré Gleidson. Ele fala sobre o estudo da Torá, né? Quando a necessidade de desfazer o estudo da Torá e seguir a Paraxá o ano todo. Eu ainda não entendi isso. A Paraxá, na verdade, ela é um leme que você vai ter para poder você fazer um ciclo das 54 Parashiot o ano todo. Então, por exemplo, nós vamos começar o estudo da Paraxá, se eu não me engano, não nesse próximo fim de semana, não é, Gleitson, mas no outro, só porque esse próximo fim de semana é o último dia de Sukkot. Então nós estamos focados em Sukkot, você me corrija, tá, meu irmão? Nós estamos focados em Sukkot. Então, nós vamos trazer lá no dia 16, porque o dia 9 é o próximo final de semana, no dia 16, a Parashá Bereshit Aleph. Não é? A Parashá Bereshit, na verdade. Aí começando um novo ciclo. Então, ou você faz um estudo de Torá com 54 pontos, as 54 Parashot, ou você pode ler toda a Torá, às vezes em 2, 3 dias, e fazer uma profunda reflexão. Mas isso é fundamental. Então, a compreensão disso é fundamental. E aí eu pego a ponte para os livros proféticos. Estudar os livros proféticos também é muito importante. Que é aquilo que as pessoas não querem fazer. Porque elas estão achando que, na verdade, Mashiach vai voltar daqui 20, 30 anos, quando ele já está às portas. Ele já está às portas. E pasmem. Por exemplo, nós fizemos um trabalho sobre Yeshayahu 53 essa semana no nosso podcast. Irmãos, mais de 80% dos judeus não está familiarizado com a profecia de Yeshayahu 53. Eles não se atêm a isso, porque os próprios rabinos não motivam esses nossos irmãos a lerem. Os cristãos estão muito mais acostumados porque receberam isso e sabem que Yeshua está incrustado, né, em Yeshayahu 53, mas os judeus não, porque lhes foi escondido dos judeus. Moshe ben Maimônides, do século XIII, se não me engano, ele veio com a seguinte ideia, de que a interpretação de Isaías 53 não era sobre o Messias, era sobre Israel. E isso não é verdade, porque lá se fala olhos, boca, alma, e se traz, se diz a palavra homem, e se traz a descrição de uma pessoa. Esse é o ponto. Então, estou só citando um ponto, um tema, porque Yeshayahu 53, né, Gleidson, é uma profecia sobre Mashiach, e que deveria ser passada para todo judeu, mas eles não fazem isso porque existe um sistema institucional e espiritual que permanece escondendo a Yeshua. Porque eu já conheci vários relatos de vários judeus históricos, relatos históricos, e inclusive que eu conversei com um judeu, inclusive, dizendo que se converteu ao testemunho de Yeshua ao ler o testemunho de Yeshua. Voilà, um livro, um tema de um livro profético. Voltamos para ti, meu querido irmão Gleidson. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, tema fantástico. A importância, né, da leitura dos livros proféticos, a importância do estudo das obras que apresentam o judaísmo. Fique à vontade, meu querido. Perfeito, é isso mesmo. Tudo que você falou eu endosso também.
A gente observa aqui, eu tenho uma literatura ali, os 5 livros do Rumash, Uhum, e quando você vai ver os comentários de Irashi uhum, e nos comentários de alguns rabinos, a qual uhum, eu esqueci quem foi que escreveu eles, não sei se você lembra, uhum, o rabino que uhum. escreveu. Veja Você só, fala, desculpa, você fala da Rumash Gutnick? é aquelas 4 marrom, a marrom. Isso, perfeito, perfeito. É Rumash Gutnick o nome, né? Exato. Isso. Quer dizer, na verdade são 5, né? São 5. Uhum, sim. Então, veja só. Existem comentários sutis, como esse que eu vou falar aqui. Uhum, uhum, E o povo judeu, está escrito lá. Eu não vou lá, uhum, só vai demorar para me achar. uhum. Deveria ter deixado aqui já marcado. Sem problemas. Está escrito assim, ó, lá no comentário. E o povo judeu desceu com Moshe e Aharon. Peraí. Quem entende as escrituras vai achar, que isso? O povo judeu é isso aí? Só tinha judeu? Cadê o povo de Israel? Mas lá eles colocam, e o povo judeu desceu com Moisés. É um exemplo que eu estou dando. Uhum, Para o leigo, ele só vai olhar judeu. O filho do judeu, quando nasce e cresce, ele só pensa no judeu. Por quê? Porque é orientado a ele ler apenas aquilo que o rabino explica para ele. Então ele vai crescer sem conhecer a história de Israel e seus feitos do Eterno. Ele não vai ver isso. Ele vai ver só literatura rabínica, Talmud, Midrash, Zohar, Kabbalah, Mishnah. Ele vai ver um monte de coisa. Esse é o problema. E aí, quando você chega para ele, ou lhe fala de coisas históricas, acadêmicas, escritas por judeus, que é a Brit Hadashah, quando você fala dos profetas, ele fica com raiva de você. exato. É verdade mesmo. Verdade Ele mesmo. fica com raiva. Aí começa a inventar coisa, dizendo que Jesus não é o Mashiach. Ah, vai criar vergonha na sua cara. Pelo amor do eterno, rapaz. Israel nunca, não existe, até os profetas erraram. Todos estão debaixo de maldição. Os únicos que se elevaram foi Enoque. E se o Eterno não tira ele daqui e Eliarro, eles iam ser o Machia. Pô, é óbvio, pô. Mas ninguém tem condição de fazer expiação. O Machia teve. Ele Perfeito. cumpriu Torá. Ele obedeceu Torá. E é por isso que ele derramou o sangue para você, pecador, Exatamente. ser perdoado. Para você, imundo, imunda, eu imundo, o irmão Morei imundo, que éramos Claro, imundo, ser claro, lavado e remido no sangue do claro. Cordeiro. E essas bestas feras, imundas, que continuam imundos, não querem reconhecer isso. Agora, sabemos que é uma revelação, sabemos que o Eterno vai revelar, mas tem coisas que não precisa ir contra o óbvio, contra o racional, contra, se você é contra o culto racional, contra o óbvio, contra o certo, contra a verdade, você está perdido. E é por isso que os profetas existiram, para corrigir nós, para corrigir Exato, você, judeu, que exatamente. nega, para corrigir Israel que nega, para corrigir o erro do rei, para corrigir o erro dos fulanos que erravam. E os profetas serviram para isso. Baruch Hashem. João Batista, quando chegou e falou assim: você está casado com a mulher do seu irmão, seu safado.
Uhum. Aí Herodes ficou todo, né? Você está casado, seu irmão não morreu, não. Aí teve uma festa, e essa festa, Herodes se encantou com a mulher dançando, aquela coisa toda, e chegou para ela e falou: Pede-me o que tu queres que eu vou te dar. Ela falou: A cabeça de João Batista. Aí, vai contra o sistema, vai. Você, rabino, vai contra o sistema. Vai, rabino, judeu, você, o judeu que está nos ouvindo aí, vai contra o sistema, eu quero ver se tu não vai morrer. Vai ser um João Batista, vai ser um Elias, vai ser um Eliarro, vai ser um Elisha, Eliseu, vai ser um Samuel, vai nada, rapaz. Bando de ser vergonha, desculpa, não é bando de ser vergonha. Vai ser igual eles, vai corrigir o povo, vai corrigir o judeu sem vergonha que tem na sua sinagoga, que fica se prostituindo, que fica indo lá para os lugares de prostituição, consultando os espíritos, consultando necromantes. Vai lá corrigir eles. Vai corrigir o dono do Banco Safra, para ele não roubar ninguém mais. Vai corrigir o dono das Casas Bahia. Vai corrigir o Silvio Santos para fechar o SBT no Shabat. Vai lá. Não vai não, né? Não vai não, né? E até porque você está falando isso, porque todos nós temos pecados. E esses homens também têm pecados. Simplesmente por isso, porque todos nós somos seres humanos. Mas É, ainda prevalece a questão material, a questão da sociedade. Este é o ponto. E você comentou muito bem. Todos os profetas foram mortos. Yeshayahu, Isaías, foi cerrado ao meio. Ora, um homem de grande valor. E isso continuou também da mesma maneira na época de Yeshua HaMashiach. Então Israel não quer saber de nada a respeito dos profetas. Isso continua até hoje, muito provavelmente, respeitando a classe religiosa de Israel, o menos de 5% de religiosos em Israel. Por isso que as duas testemunhas, quando vierem, aqui nós não estamos comentando quem seriam as duas testemunhas, eles vão ser mortos. E os seus corpos por 3 dias, não é? Expostos em praça pública, as pessoas vão se alegrar e vão trocar presentes. E estamos falando, irmãos, de Israel. Também de Israel e de fora de Israel. As pessoas vão se alegrar. Por quê? Porque elas não suportam ouvir a verdade e não vão suportar ouvir a verdade. Hoje que Israel poderia ter um governo com base na Torá, Israel teve um governo socialista. Golda Meir era de esquerda. E é lembrado com grande notoriedade em Israel. Ok, mas ela fazia parte de uma mentalidade de esquerda. Vários judeus dentro da esquerda. A esquerda é anti-Deus, é anti-Torá. E aqui quem está falando não sou de direita, tá, irmãos? Eu sou apartidário. O meu partido, né, o meu lema é a Torá. E Israel não é guiada pela Torá. Israel é um país secular e que será corrigido, porque o Eterno vai corrigir isso, irmãos. Ah, mas vai, com certeza. E vai corrigir também todos os políticos que fizeram parte de Israel, que inclusive fizeram parte da nova ordem mundial, e atualmente o atual que também faz parte da nova ordem mundial, porque ele come nas mãos dos poderosos. E o Eterno não vai suportar isso, mas ainda o Eterno está dando o quê? Provas de que ainda ele revoga, dá tempo para as pessoas se arrependerem, mas os profetas e o histórico dos profetas de Israel desde a antiguidade, e eu quero deixar aqui claro, tá, irmão? Um trabalho maravilhoso de um homem que está aqui no ministério Torch of Christ Ministries. Philip Blair, ele foi pregar Yeshua lá em Israel. Ele foi fazer uma coisa que nenhum judeu messiânico tenha coragem de fazer, que é falar sobre Yeshua em Israel e ser cuspido, inclusive no chão, né? Que é um sinal de repúdio à palavra. E esse homem está aí em São Paulo hoje, Baruch Hashem, está pregando Jesus.
Ok, apresenta Jesus, ok, mas ele é um homem de consciência, conhece Torá, conhece os temas de Israel, falou, inclusive, na mesma língua, no mesmo modus operandi mental, lá em Israel, há 2 anos atrás, quando ele falou sobre Yeshua lá, e Baruch Hashem, que muitas pessoas também o ouviram, mas a maioria rechaçou, porque é isso que Israel sabe fazer, rechaçar aquele que veio para trazer a palavra de paz, de vida e de salvação. Então, o aspecto profético é um aspecto intenso, irmãos, que é inclusive e infelizmente rechaçado na nação de Israel. Meu querido e amado irmão, vamos para o nosso término, as tuas considerações finais, inclusive, tá? Por favor, que o Eterno possa aí trazer bênçãos para a tua vida. Faremos uma live na tua parte, no teu canal. Agora está programado? Sim, Isso, então, aí por nós vamos favor. continuar, é isso? Vamos continuar, né? Lá. Vamos continuar com um novo tema, né? Que a vinda de Yeshua, tá? Então, meu irmão, por favor, faça as suas considerações finais, fique à vontade e anuncie a nossa ponte lá na tua página, por favor. É, infelizmente, e aí tem gente que quer, eu vou em Israel. Gente, Israel só existe para prova histórica. Eu vou, não tem problema ser em Israel, mas não veja, Israel vai ser bombardeado. Exatamente. Se você, eu quero morar em Israel, vai morar lá. Eles estão fazendo uma aliança com os que, está escrito na Torá, e várias vezes está escrito, e eles vivem lá até os dias de hoje. Quem? Os Exatamente. inimigos. Exatamente. Então, uma das coisas, os Emirados Árabes, eles fizeram aliança com eles. Tá? Então, esse negócio de fazer aliança, isso é errado. Não existe aliança com outro povo. Está escrito na Torá: não façam aliança com outras nações. Infelizmente, é o que nós estamos vendo. Mas é isso. Que o Eterno abençoe você grandiosamente. Nós temos aí a página Judaísmo Nazareno, _SP. Então, você pode também no YouTube, lá Judaísmo Nazareno SP, ou Beit Net Efraim, você também vai ver lá os vídeos. E mais tarde, lá para a semana, durante a semana, eu vou postar esse vídeo lá também. Muita gente tem gostado, muita gente tem mandado e-mail, tem agradecido. E é isso, pessoal. A gente está para ajudá-los, em nome de Yeshua Mashiach. Baruch Hashem. Então, o nosso tema hoje foi a importância do estudo dos livros proféticos. Nós vamos continuar esse tema, tá, irmãos? É muito pouco que nós abordamos aqui, menos de 1 hora. Lembrando, então, que amanhã no canal Fábio Pires temos a nossa mensagem do podcast Canal Fábio Pires, às 8 horas da manhã. E às 20 horas nós vamos trazer um estudo muito importante com o Moré Yashar Ben, Moré Marlon Ricardo. O papel do homem nas Escrituras, parte 2. Então acompanhe conosco também amanhã no canal Fábio Pires uma live. Amanhã vai ser live, né? Não um podcast. Onde o Moré Marlon Ricardo e a Yashar Ben vai transmitir, aliás, passar o seu conhecimento sobre. Aí nós vamos também conversar, claro, Gleidson aqui, com o Moré Gleidson, perdão, e nós vamos tratar do papel do homem nas Escrituras. Como que o homem pode recuperar esse papel que ele mesmo se fez perder, tá? Culpa do próprio homem que a situação está assim, porque ele não chama para si a responsabilidade de Rosh, a responsabilidade escritural, né, bíblica, na verdade. Então nós vamos tentar aí ajudar ou fazer umas pequenas pinceladas a respeito disso. Então acompanhe conosco às 20 horas, nós vamos ter uma chamada aqui, inclusive, no Instagram. Esse trabalho vai ocorrer lá no YouTube, tá? No Fábio Pires, e você pode acompanhar, nós vamos deixar um chat lá, um bate-papo liberado, inclusive,
tá? Nós temos um compromisso com a verdade, tá, irmãos? Nós não temos compromisso com teologia humana, ok? Nós não temos aqui compromisso com teologia de Martin Lutero, tá? Nos perdoem, mas o nosso compromisso é com a verdade do eterno, com o cumprimento da Torá. Somos pecadores, transgressores da Torá, somos fracos, inclusive, precisamos de correção, nós nunca negamos isso, somos e estamos, né, todos nós aí dentro do mesmo barco, rumo à Nova Jerusalém. Isso é muito importante deixarmos claro. Vamos a partir lá para a página da Beit Netzer Efraim, judaísmo, nazareno, SP. Se você quiser acompanhar mais uma live conosco, excepcionalmente hoje, com o Moreg Leidson Ferreira, e aí vamos inverter. Eu vou falar sobre o tema e o Moreg Leidson vai fazer a moderação. Obrigado, meu querido. Shalom, até mais tarde, viu? Até já. Muito obrigado. Que eu tenho abençoe a todos vocês, queridos.